Estamos de volta e acompanhe agora as respostas dadas por Divaldo Franco aos telespectadores que mandaram seus e-mails para o nosso programa. O Charles de Fortaleza, no Ceará, quer saber se quando uma mesa mediúnica não está harmonizada, se dá para dar um tempo e parar os trabalhos mediúnicos, até que todos os componentes se equilibrem e possam retornar às atividades. Eu sugeriria que se evitasse essa expressão mesa mediúnica, porque não é a mesa que é mediúnica. Seria correto dizermos toda vez que um grupo mediúnico esteja em desajuste, é perfeitamente conveniente suspender o trabalho, fazer novos estudos, equipar melhor aqueles membros e voltar posteriormente a pouco e pouco para o melhor adestramento. É compreensível que toda atividade que se repete penetre num tipo de rotina desgastante e muitas vezes prejudicial. A suspensão de uma atividade dessa natureza é perfeitamente válida à luz da doutrina espírita. O Paulo, da cidade de Silvânia, em Goiás, disse que resolveu criar um trabalho de passes motivado por uma palestra sua, que falava sobre uma senhora negra que teve um filho médico, quando você deu a ela um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz que esse trabalho de início motivou alguns trabalhadores, mas com o passar do tempo, depois de várias críticas injustas e falsas, alguns trabalhadores se desmotivaram. Ele quer saber como pode fazer para outros trabalhadores se motivarem em prol de um trabalho tão importante. Normalmente, quando isto ocorre, é necessário verificar-se se a liderança não terá negligenciado na sustentação dos trabalhadores. Ao referir-me àquela história da mãe negra e da mãe branca, recordo-me perfeitamente, falei-lhe que ele havia obsequiado com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo para que ela pudesse aplicar passes. Mas os passes devem estar dentro do contexto da atividade doutrinária. Reservar-se um dia para as atividades, uma reunião ou horários específicos. Preparar primeiro os trabalhadores através de cursos. Existem cursos excelentes a respeito dos passes e estar sempre em contato com esses trabalhadores para que a rotina não lhes esmaeça o entusiasmo. Então vale a pena recomeçar com um pequeno grupo, convidando indivíduos para a tarefa de servir, motivando-os, dizendo que o passista é um psicoterapeuta, é ao mesmo tempo um terapeuta que oferece a sua própria energia, mais recebe aquele que mais dá. É o conceito de Jesus. E lembrar que Jesus, atendendo os necessitados, tocava-os e curava-os. Nós, na impossibilidade de os curar através do toque, dispomos hoje das técnicas que começaram com Mesmer no magnetismo no século XVIII, que continuaram com o professor Rivaio, Allan Kardec, que foi magnetizador, e que hoje fazem parte dos estudos da medicina, porque a ciência chegou a constatar que existe um quarto estado da matéria. Esse quarto estado da matéria é aquele que nos oferece a bioenergia, a energia que nós transmitimos ao indivíduo, o bioplasma, e estamos caminhando para o plasma. Então sugiro que recomece com entusiasmo. E quanto ao fato das críticas, por favor, não dê importância. No dia que nós não formos criticados é porque já desencarnamos. Então vale a pena estarmos encarnados e sermos criticados. No livro Trilhas da Libertação, Manuel Filomeno de Miranda nos traz a eleição do espírito que se auto-intitula Soberano das Trevas. E lá ele diz que ele trabalha com 4 verdades, que seriam nossas fraquezas, o dinheiro, o poder, a fascinação e o sexo. E ele diz que, com relação aos espíritas, principalmente a fascinação. Infelizmente, nós verificamos que o médium muitas vezes é suscetível à fascinação. Você é médium há muitos anos e nunca se deixou fascinar. Eu gostaria que você dissesse como você conseguiu isso e a mensagem para esses novos médiums que estão iniciando. O médium é como um artista. Toda apresentação é a primeira e a mais decisiva da sua vida. Se um cantor, o mais célebre, falha
Na apresentação de qualquer texto musical, ele fracassa. Assim também o médium, se ele se permite fascinar, derrapando na ociosidade, na vaidade, na presunção, é claro que ele deixa de ser um instrumento hábil para o ministério da doutrina a que ele se dedica. Eu tenho procurado sempre vigiar as minhas imperfeições e, como diz o codificador da doutrina, aceitar para mim as instruções dos espíritos antes que para os outros. Eu diria aos companheiros de mediunidade, estejam conscientes de que o serviço é de autoiluminação. Quando, por acaso, nós estamos a serviço do Senhor da vida, deveremos colocar-nos para que seja Ele quem nos conduz. Recentemente, eu psicografei uma linda mensagem do Espírito Rabindranath Tagore, e ele diz uma linguagem poética que eu não sou capaz de repetir. Antes de encontrar-te, mais ou menos, eu era como um bambu que o vento soprava, e procurava-te em toda parte e nunca te encontrava. Por fim, um dia, numa madrugada rutilante, tu apareceste e me penetraste, me encheste de vida. Agora vergo-me diante de ti, amado Senhor, porque tu és a minha plenitude. O médium é como um instrumento a serviço do bem. Ele deve deixar-se dirigir pelos bons espíritos e estar sempre às ordens do serviço da caridade. Algumas pessoas apontaram que você seria o sucessor de Chico Xavier, outros dizem que você precisa de sucessor. Isso não existe na doutrina espírita. Você poderia explicar isso para as pessoas que estão nos ouvindo? É uma postura bastante ridícula, porque não há como haver comparações. Cada um de nós tem a sua própria tarefa. Chico Xavier foi um apóstolo hors concours, porque não apenas era o médium, acima de tudo era o espírito nobre. Ele conseguiu reunir as características do espírita ou do homem bom, conforme se encontra o Evangelho segundo o Espiritismo. A tarefa que ele exerceu foi o ministério do mediumato. A minha tarefa é de divulgador da doutrina. Pelo fato de eu ser uma pessoa hoje de idade avançada, os longos anos deram-me alguma experiência. E pelo fato de ter sido chamado no ardor da juventude, o nome ficou relativamente conhecido, mas ninguém substitui a ninguém. Jesus deixou-nos temporariamente e mandou o Consolador. Allan Kardec viajou e deixou a doutrina. O emérito Bezerra de Menezes concluiu a tarefa e ninguém o substituiu. Desta forma, são fantasias. A mente humana gosta muito do mito e sempre quando envolve o indivíduo nessa indumentária do mito, há um grande perigo. O indivíduo deve estar muito vigilante para que o mito que nele exista não seja aplaudido pela frivolidade e não venha derrubá-lo. O programa de hoje já acabou, mas a semana que vem tem muito mais. E para você que quer conversar com a gente, é só acessar o site www.tvmundomaior.com.br e deixar um recadinho ou a sua pergunta. Até o nosso próximo programa!